Provérbios capítulo 4, versos 20 a 27. Nós vimos inicialmente que o livro de Provérbios está dividido em coleções. E essa primeira coleção, como nós falamos lá no início das nossas exposições, vai até o capítulo 9. E dentro do capítulo 9 existem várias palestras, ou pequenos poemas, que foram reunidos nesses capítulos. E como nós vimos aqui no capítulo 4, nós temos a sexta, e agora nós vamos para a sétima palestra, que é do verso 20 ao verso 27. E como nós estamos começando essa palestra, esse poema, esse trecho, a escritura, nós vamos fazer um apanhado geral antes de entrarmos na exposição versículo por versículo. E Provérbios capítulo 4, verso de 20 a 27 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Nós vimos que nos versos anteriores, a palestra anterior, que vai do 10 ao 19, a escritura admoestando o jovem. Nós sabemos que o livro de Provérbios é Salomão escrevendo para o seu filho. A perspectiva não era somente o seu filho, era para o povo de Israel. É um jovem, alguém que está começando a vida, que iria começar a vida adulta, a vida, vamos dizer assim, distante dos seus pais. Ele começava a viver por si só. Não que essas instruções começaram aí, não começaram aí. Como nós vemos lá em Efésios, que fala que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Ou seja, desde a mais tenra infância, nós devemos ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos, porque esse é o melhor caminho, é o caminho da vida, é o caminho da santidade, e é o caminho que leva ao céu, porque é o caminho que se chama Cristo. Mas nós estamos vendo nessa perspectiva, um pai falando para o filho, mas é Deus falando para o seu povo. É Deus nos orientando e falando a nós, povo da aliança, nessa figura, ou seja, Salomão se dirigindo ao jovem de Israel, consequentemente ao seu filho. Isso era muito comum naquela época, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e o livro de sabedoria, a literatura de sabedoria, tinha esse aspecto de instruir o discípulo na vida como um todo. Então nós vimos anteriormente a escritura de mostrar o jovem a andar no caminho da sabedoria e a evitar o caminho dos perversos. Como nós vimos aqui, verso 11, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Verso 14, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. E agora, nessa palestra, que é a última aqui, do capítulo 4, a sétima palestra, nós temos também algumas advertências para que o jovem não se desvie do caminho certo. No verso 26, pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Advertências para que o jovem não se desvie desse caminho. Anteriormente ele dizia, não chegue, não pise, não passe pelo caminho dos perversos. Agora, não se desvie do caminho da justiça, do caminho da vida. E o que é interessante aqui, porque vai haver uma mudança no código apresentado aqui nesses poemas. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos a metáfora do caminho.
de alguém que anda um determinado caminho, de uma determinada vereda. E agora, essa metáfora, há uma mudança aí dessa figuração, desse paralelo, ou seja, desse código apresentado figurativamente, mostrando o caminho do Senhor, o caminho da justiça e o caminho da perversidade. Muda-se o código. Percebam claramente que essa linguagem de vereda, só no finalzinho ela vai aparecer, juntando um poema com o outro. E aí ele vai dizer assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não deixe apartar os teus olhos, guarda-os no coração, porque são vida para quem acha e saúde para o corpo. Guarda o coração, desvia da falsidade da boca, afasta a perversidade de lábios, teus olhos olhem de... Percebam, há uma mudança no código usado aí. Por quê? Porque agora ele está fazendo uma anatomia, isso é interessante, do discipulado. Porque o discipulado é uma estrada que nós devemos caminhar. E aqui nós estamos vendo com essas figuras como o discípulo, como o indivíduo está sendo descrito. Ele está sendo descrito por meio de várias partes do corpo. No verso 20, no verso B, o seu paralelo diz assim: aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. No verso 21, ele vai falar sobre os olhos. No verso 21b, ele vai citar o coração, como lá também no 23. No verso 22, na segunda parte do paralelo, ele vai citar o corpo e saúde para o seu corpo. No verso 24, ele vai citar os lábios e a boca. No verso 25, os olhos e as pálpebras. E o final, no verso 26a e 27b, pondera a vereda dos teus pés, não declines, retira o teu pé do mal. Ele vai citar os pés. Essa aqui é a anatomia do discipulado, do discípulo. É aquele que tem que ouvir, que tem que olhar, que sentir com o coração, que o seu corpo, a sua mente, os seus lábios estão envolvidos nesse discipulado. Tudo isso é uma figura, são figuras de linguagem, figuras metafóricas que mostram, que apresentam o quê? A internalização da palavra de Deus e essa prática por meio do corpo. É isso que esse texto está fazendo com essas imagens. Ele está dizendo que o nosso discipulado é vida e que devemos nos envolver com todas as nossas, com o nosso corpo, nesse caminho, é o caminho da verdade. Mas a linguagem, o inventário do corpo, ela não fica por aí. Nós vamos perceber que há toda uma orientação física na linguagem do texto. Como ele fala aqui em inclinar, no verso 20, apartar-se, torcer, desviar, manter a distância. A gente vai perceber que são palavras que são usadas, as palavras sinônimas que estão aí. Manter distância, reto, em frente, virar para a esquerda, virar para a direita. Ou seja, a anatomia do discipulado está relacionada àquilo que nós fazemos com o nosso corpo. E usando a linguagem da sexta palestra, do caminho que se toma. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala do uso dos membros do corpo para a santificação e honra e não para o pecado. Abram aí, Romanos capítulo 6, verso 12 e 13. É por isso que é por meio do corpo que nós pecamos. É por meio dos membros do nosso corpo. Por isso a linguagem aqui. Por isso que essa linguagem é uma linguagem discipulada. Porque nós exteriorizamos aquilo que existe dentro de nós.
Por isso ele fala em ter a palavra no coração. Por isso, nos capítulos iniciais, ele pede para que o filho internalizasse a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, e vivesse por meio dela. Essa é a linguagem do discipulado. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É interessante a gente poder até fazer uma figurazinha, uma figuração do que muitas vezes a gente vê em desenhos, em filmes, Às vezes a sua mão quer fazer alguma coisa que o seu coração reprova. Os seus olhos querem olhar para determinado lugar que o seu coração está reprovando. E aí nós temos a batalha interna nossa, representada pelos membros do nosso corpo. Percebam que essas duas palestras, elas vão se complementar. A sexta palestra e a sétima palestra. Por quê? Porque no verso 26 há um retorno a essa linguagem. Verso 26, pondera a vereda dos teus pés, e todos os caminhos teus caminhos estejam retos. O autor agora ele volta a usar essa metáfora do caminho. Além disso, essa relação ela se estabelece, porque ambos afirmam que as palavras instrutivas do Pai, elas são vida. Verso 13, retém a instrução, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Verso 22, porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Inicialmente nós estamos fazendo essa apresentação aqui como nós sempre fazemos. E isso é importante porque também, não só para entendermos o texto, mas didaticamente. Porque nós temos, eu também tinha essa percepção errada, que o livro de Provérbios é um livro desconectado. O profeta, o escritor do livro de Provérbios está falando uma coisa, um pensamento, daqui a pouco ele fala outra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós vamos perceber que não. Que essas coisas estão interrelacionadas. Mesmo que estejam falando de coisas diferenciadas. Os capítulos subsequentes, como nós vamos ver, ele falando praticamente do que seja esse caminho, como nós já falamos aqui, da questão do trabalho, vai ter com a formiga ou o preguiçoso, a questão da mulher adúltera, outras questões envolvidas como o logro, a cobiça, a mentira. Nós vamos perceber que dentro daquele capítulo, por mais que ele comece falando sobre uma coisa e depois parece que está falando sobre, elas estão intrinsecamente relacionadas. E é isso que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque essas duas palestras elas se completam. Percebam que ambos estão advertindo contra qualquer desvio do caminho certo. Verso 14. Não entre na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, passa de largo. Verso 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés, todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. No verso 24 e no verso 27, no 24a, desvia de ti a falsidade da boca. E 27b, não declines para a direita nem para a esquerda. Nós estamos observando aí que o autor pretende mostrar que nós devemos manter as partes do corpo afastadas do mal. E nós vamos ver nessa complexidade poética, inspirada, que o segmento central, lembram que nós falamos sobre quiasmos? O que é o quiasmo? Muitas vezes na tradução eles não seguem essa estrutura. O quiasmo é você tem um verso, e esse verso vamos dizer assim, ele não está em um paralelo dinâmico, ou seja, ele está invertido. Nós temos aqui um quiasmo no verso nós teríamos aqui um quiasmo no verso 20, vamos dizer assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, ao meu ensinamento inclina os ouvidos. Então, aí você tem atentar as palavras
E você tem ensinamentos, inclinar os ouvidos. Então, no quiasmo, você tem do lado minhas palavras e ouvidos. Do outro lado, você tem atentar e ensinamentos. É uma estrutura inversa. O quiasmo é uma estrutura inversa, onde esses versos estarão em oposição, não estarão numa ligação direta. Como, por exemplo, o verso 21, não deixes apartar-se os teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Olhos fazendo ligação com o coração, vem depois, e apartar-se de guardar, vem antes. O quiasmo, ele vai inverter isso. Não deixa apartar os teus olhos do teu coração, guardam os ensinamentos no mais íntimo do teu coração. Seria invertida essa hora. E essa estrutura é uma estrutura maior, que nós vamos perceber que o que começa lá termina aqui. E esses versos vão se intercalando, eles estão fazendo essa relação. Ele fala lá no primeiro verso, e aí ele repete aqui de uma outra forma no último verso. E assim nós temos uma relação poética em X, onde o meio, o elemento central do poema, é o ensino que ele quer transmitir. O meio aqui desse quiasmo, dessa palestra, é o verso 22 e o verso 23, porque ele fala do coração. A principal mensagem aqui é para o discípulo, o filho, guardar o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Verso 22. Porque são vida esses mandamentos e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O objetivo aqui de toda essa palestra é apontar para o coração do homem. Quem lê, quem está acostumado, que não é o nosso caso, mas ali entre os judeus, ali na cultura hebraica, eles liam o texto e entendiam que a mensagem principal ali, quando ele fala em olhar direito e desviar a falsidade da boca, apartar os olhos, não apartar os seus olhos do mandamento, guardar no mais íntimo do coração, eles entendiam que a principal mensagem é: eu preciso guardar o meu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque o coração, como diz Calvino, é o quê? Uma fábrica de... Ele é enganoso, ele se deixa levar. Por mais maduro, mais santo, mais experiente que você seja, você é enganado pelo seu coração. Essa é a mensagem principal aqui. Nesse verso 23, que é o verso, vamos dizer assim, o ponto medial desse quiasmo, desse poema, nós temos uma característica singular: a presença no mesmo verso da admoestação e do argumento. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Essa é a demonstração. Aí o argumento, ou seja, a explicação, porque dele procede as fontes da vida. Vocês lembram? Acho que era no capítulo 3. Capítulo 3, você tinha, nos primeiros versos, você tinha uma demonstração, num verso e no outro você tinha o argumento, a explicação, a motivação para obedecer aquela ordem, como nós temos aqui. Guarda o teu coração. Por quê? Qual é a motivação que eu tenho que ter? Por que eu devo guardar o meu coração? Porque as fontes da vida procedem dele. Percebam que o que o verso 23 faz, ou seja, o capítulo 4 faz com o verso 23, o capítulo 3 faz verso 1 com verso 2, verso 2 com verso 3. Aqui não. Aqui você tem uma advertência maior e logo após você tem a explicação ou o argumento para se agir daquela forma. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina
os ouvidos aos meus ensinamentos, não deixe apartar-se dos meus olhos, guarda no mais íntimo do coração. E agora vem a explicação, porque são vida. Sobre tudo que se deve guardar do coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é esse verso aqui, interessante, como o centro aqui do poema, que vai fazer nos olhar para trás, para as demonstrações feitas em aceitar o ensino. E por quê? Porque o coração é o receptáculo que abriga a palavra de Deus. Como vimos lá no capítulo 2, verso 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao teu entendimento. E ele vai fazer uma relação entre os versos 20 a 23 com esse verso do capítulo 2, verso 2. Com isso, queridos, Salomão está nos dizendo que o ouvido é a chave para o coração. Por isso, a demonstração de guardar o nosso coração, de ouvir a palavra de Deus, de obedecer essa palavra, a guardar o coração, de tramar o mal. E nós vamos perceber que a partir do verso 21, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do coração. Ele vai começar a falar sobre manter as palavras formativas no coração. Esse é o argumento do verso 23, de que a vida flui do coração. Isso desenvolvido no verso anterior, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ou seja, o coração é a fonte da vida, é dele que flui todas as coisas. É ele que anima o restante do corpo, com o fim de fazer com que nós não nos desviemos. Percebam que essa é uma linguagem metafórica, porque nós vamos ver isso provavelmente não hoje. Podemos começar a ver isso, mas não vamos conseguir terminar hoje. Mas vendo que o coração representa o homem, como todo homem interior. E é isso que o provérbio está nos dizendo aqui de forma poética. Você deve guardar esse homem interior. Você vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Olha em Efésios capítulo 4. Abram aí Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. No finalzinho do livro de Efésios, ou seja, capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer assim, no sentido de que quanto ao trato passado, lá no verso 22, quando ele fala de vários pecados que nós cometemos, que o homem sem Deus comete, alheios à vida de Deus, pela ignorância que vivem, pela dureza do coração, insensíveis, entreguem a toda dissolução, para cometerem toda sorte de impureza, obscurecidos de entendimento. Aí ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele está falando desse homem interior. Ele está falando do coração. Esse novo homem aí, esse espírito do nosso entendimento. Vos renoveis dele, vos despojeis do velho homem. Ele está falando do homem interior. Paulo diz isso. Interiormente eu tenho prazer na lei de Deus. Ele vai traduzir isso de uma forma muito mais precisa, muito mais clara, vamos dizer assim. Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra mim, me torna a minha carne escrava do pecado. Mas na realidade o que ele está mostrando é uma situação em que nós, como crentes em Cristo Jesus, nos despertamos para essa realidade, começamos a lutar contra o pecado que habita na nossa carne.
E é isso que Salomão está fazendo aqui, mostrando a esse jovem que ele precisa lutar contra os seus desejos interiores, desejos esses que são contrários à vontade de Deus. Caminhos que sejam caminhos distantes e opostos àquele que a palavra de Deus nos coloca. Percebam que em momento algum, esses que têm acompanhado conosco, Provérbios até agora, em momento algum ele diz qual é esse caminho. Em momento algum ele especifica esse caminho. Por quê? Porque ele vai fazer isso a partir do capítulo 5. A partir do capítulo 5, ele vai mostrar qual é o caminho de vida e qual é o caminho de morte. E ele vai começar com a lascívia que existe no coração do homem. E por aí vai para outras áreas que representam o caminho da justiça e o caminho da perdição. E é isso que o escritor ali quer mostrar. Por ser o coração, o interior, o coração interior, o refúgio da palavra de Deus, aonde ela é recebida. Sobretudo se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, onde ela é recebida, sendo também o agente que governa o corpo, porque dele procedem as fontes da vida. Ele vai ser mencionado aqui de uma forma ímpar. Por isso o centro da palestra é o verso 23. Jesus, certa vez, nós vamos citar isso mais no final da exposição, quando os fariseus estavam preocupados com a questão de limpar a mão, fazer isso ou fazer aquilo, não comer isso, não comer aquilo, o Senhor disse o quê? Que o pecado não entra pela boca. O que entra pela boca sai por um lugar escuro. O pecado está dentro. Porque ele vai dizer que o coração é a fonte da vida, porque do coração procedem todos os maus desígnios. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração e fazer o mal. E refugiar-nos no Senhor, entendendo que a nossa natureza humana, apesar de sermos redimidos e lutarmos contra o pecado e mortificarmos, esse é o propósito. Entendemos que precisamos mortificar o nosso pecado cada dia. Mas entender que o inimigo maior não está lá fora, mas está dentro. John Owen tem uma frase sobre, quando ele escreve sobre a mortificação da carne, ele diz que nós temos em nós um espião, aliado de Satanás, que luta contra a nossa alma, que é a nossa própria carne, ou seja, nosso coração. Que essa seja uma advertência para nós. E na próxima semana nós vamos ver o que a visão bíblica e da intimidade, quando se fala, se refere ao coração. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Muitas vezes o Senhor chama a nossa atenção para determinadas realidades, Senhor Deus, e especificamente não diz quais são, mas nos prepara para elas. E é isso que o livro de Provérbios está fazendo nesses primeiros capítulos, preparando, incutindo na mente daquele jovem, na mente do crente, em optar pelo caminho da justiça. E a partir de um determinado capítulo, a partir do capítulo 5, nós vamos perceber qual é esse caminho. Muitas vezes não precisamos saber
que uma coisa é errada para descobrir que ela é um erro. O ser humano tem essa sensibilidade. Ele nunca cometeu determinado delito, determinado pecado, nem sabe que existe, mas no momento que comete, ele sabe que está errado, porque a sua consciência é uma coisa, porque nós fomos feitos assim. Por isso, Senhor, queremos pedir que o Senhor esteja nos dando visão do nosso pecado, visão de quem nós somos. Vamos achando bom demais, inteligentes demais, santos demais, competentes demais. Porque a característica do reino de Deus, a principal característica, a porta de entrada para o céu, é lógico que é o sangue de Cristo sobre nós. Mas o que mostra é que esse sangue está em nós e sobre nós é a humildade. Essa é a primeira característica do discípulo de Cristo, humildade. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós não entendermos nessa vida de peregrinação a nossa miserabilidade, a necessidade que temos, por mais crescidos, por mais amadurecidos, por mais intimidade que pensamos ter com o Senhor, estamos nessa condição de total dependência, total carência, estaremos perdidos. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e faça com que a tua palavra, Senhor, não seja uma mera retórica na vida do pregador e na vida daqueles que ouvem a tua palavra. Nós clamamos para que ela haja com poder em nós, que nos transforme. E no dia da grande provação, que ela possa nos preservar